Chegada confirmada no Vasco, Diniz revelou tudo e o Cruz Maltino ainda poderá lucrar com venda no futuro. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nessa quarta-feira com todas as informações do Vasco e hoje é dia de Clássico dos Milhões, hein? Vamos falar muito sobre o jogo, daqui a pouquinho estarei no Maracanã e claro, você acompanhará imagens aqui de tudo que vai estar acontecendo no estádio. Hein? Clássico dos Milhões, com as duas equipes jogando com força máxima, né? O Flamengo definiu botar a equipe principal em campo e o Vasco também vai com força máxima e sem o jovem Ryan. Infelizmente, por conta das negociações, o jogador foi orientado a se preservar para que tudo seja concluído e a sua transferência seja concretizada. Existia ali uma possibilidade, né, de um pedido, de uma despedida nesse clássico, mas parece que a situação não vai ser contornada. Falando sobre Vasco, vamos conversar também sobre chegada programada, reforços são esperados no Vasco e outros confirmados fora do Cruz Maltino. Enfim, você, torcedor vascaíno, nesse vídeo vai saber de tudo, mas antes eu peço somente o seu like. Eu vou parar de pedir like aqui no vídeo, tá? Vou pedir porque agora vou contar com a sua ajuda automaticamente, sem pedir, sem precisar vir aqui lembrar vocês. Corre ali, é de graça, não custa nada e tira a gente aqui da punição da plataforma, né? A gente está com uma punição na plataforma, uma advertência. Eu peço para vocês só deixar o like para a gente conseguir fugir dela. Então você que está aqui todos os dias com a gente, só deixa o seu like. Beleza? Bom, se você não é inscrito, botãozinho inscrito, inscreva-se também, não esqueça. Eu vou deixar uma dica de ouro para você que gosta de palpites esportivos agora. Você vai dobrar o seu primeiro depósito lá na Estrela Bet. O link está no primeiro comentário fixado, tá? Corre ali embaixo, clique no link e participe. Vamos soltar a dica Estrela Bet daqui a pouco na live. Você vai acompanhar tudo com a gente. Fechou? Beleza? Tranquilo? Então é isso. Vamos lá, sem mais delongas. Temos Clássico dos Milhões, Mercado da Bola, muita coisa pra gente falar. Solta a vinheta. Chegadas confirmadas no Vasco. Diniz definiu tudo e o Cruz Maltino pode ter lucro futuro nas vendas realizadas. Você, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao canal destinado a você. Deixa só o seu like para dar aquela ajuda. E claro, vamos falar de Vasco, porque hoje tem Clássico dos Milhões. Eu quero falar sobre Vasco e Flamengo, hein? Mas antes vamos falar sobre as chegadas confirmadas. O atacante Brenner já se despediu da Udinese e tem a sua chegada no Rio esperada para a próxima sexta-feira, depois de amanhã. É isso mesmo, o atacante Brenner tendo aí o seu desembarque no Rio de Janeiro para ser reforço do Vasco para a temporada de 2026. Outro jogador que está também com os dias contados para chegar é Hinestrosa. O jogador também já se despede do Atlético Nacional e o Vasco o aguarda os próximos dias para enfim anunciar a contratação do colombiano de 23 anos de idade. Está aí também na pauta do Cruz Maltino para reforçar o elenco. Vale lembrar que o Brenner custou cerca de 5 milhões de euros ao Vasco e o Hinestrosa cerca de 5,5 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos do jogador. Então, duas aquisições no mercado, não foram contratações de opção de compra nem empréstimo, tá? Mudando a rota, Admar Lopes, mudando, né, o estilo ali mais conservador para um estilo mais ofensivo ao mercado. E boas aquisições, tá? O Brenner tem 26 anos de idade e o Hinestrosa apenas 23. Jogadores com muito futuro pela frente e contratos longos com o Vasco, como o Vasco fez com o Andrés Gomes, comprou o Andrés Gomes, né, cerca de 4,5 milhões de euros, fez um contrato até janeiro de 2031, é o máximo que se pode, né, na regra, né? Então o Vasco também procura fazer com o Brenner e com o Hinestrosa contratos superiores a 4 anos de contrato. Vamos ver, hein? Vamos ver toda a movimentação. O Vasco ainda não anunciou oficialmente, mas acertos confirmados chegando ao Rio de Janeiro. O Vasco informou também hoje, né, a venda do lateral esquerdo Leandrinho ao Al Sharjah, lá dos Emirados Árabes Unidos. E tem um acordo pelo Lucas Piton com o Besiktas, né? Então a gente está de olho aí. Piton ainda não vai embora, tem um acordo ali que depende de algumas coisas e deve jogar hoje. O Piton disputa a vaga com o Puma Rodrigues. O jogador que foi anunciado lá no Tajeres foi o Juan Sforza. Juan Sforza também foi anunciado como reforço, sai do Vasco.
contrato de empréstimo por uma temporada com obrigação de compra no final do ano por US$ 1.800.000. Movimentações de mercados intensas e não para por aí, tá? O Vasco ainda vai buscar mais contratações e vai buscar um grande jogador no mercado, um grande atacante para substituir o Ryan, que dá adeus ao Vasco e vai ao Bournemouth, lá da Premier League, lá da Inglaterra. Vamos ver, hein? Vamos ver que as movimentações estão quentes e eu aguardo você aqui todos os dias para a gente falar sobre todos esses assuntos. Porque hoje tem Vasco e Flamengo, 9h30 da noite, Maracanã. Já temos quase 40 mil ingressos vendidos para esse jogo, né? Que não vale muita coisa nos seus 3 pontos. Para o Flamengo vale praticamente a sobrevivência ali, né? No grupo para não ir para a segunda fase disputando a queda para a Série B da competição. E o Vasco tentar se firmar ainda mais para ficar entre os 4 classificados. Mas um clássico fala muito mais que isso, né? Um clássico é muita responsabilidade por conta de tabu, por conta de moral, e ambos irão com força máxima. O Flamengo decidiu ir com todos os jogadores principais e o Vasco também vai. O Gigante da Colina deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Cuesta e Robert Renan na zaga. Aí tem Piton ou Lucas Piton ou Pumita Rodrigues na lateral esquerda. Thiago Mendes e Barros formando a dupla de volantes e o Felipe Coutinho, meia mais avançado. Nuno Moreira e Andrés Gomes, e no ataque GB ou David, né? Existe essa dúvida também. Então, dúvida no ataque, podendo aí uma mais-valia pelo Ryan, mas é muito difícil que aconteça. E tem também a presença ali do Piton ou do Pumita na lateral esquerda. Então, GB, David, barra Ryan, podendo ser de uma forma muito rara, e na lateral esquerda o Pumita e o Piton brigando por essa vaga. E aí, gostou da escalação? Vai lá nos comentários, deixa a sua opinião. Hoje, meio-dia, eu tive uma conversa, né, no programa Hora do Vasco com um jornalista que cobre lá na Colômbia o Atlético Nacional e conhece o Hinestrosa desde sempre. Então a gente teve algumas conversas sobre o novo reforço do Vasco. Eu vou trazer essa conversa aqui com muitos detalhes. Beleza? Peço para você deixar o seu like. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Preste atenção em um jornalista colombiano que acompanhou o Hinestrosa por toda a carreira. Pode falar sobre Hinestrosa? Como juega Hinestrosa? Como os hinchas de Atlético Nacional vían al jugador en su equipo? ¿Juega en qué parte del campo? ¿Cómo Hinestrosa se comporta en partido? Marino Hinestrosa es un jugador rápido, habilidoso, joven, que eso también cuenta como una de las características. Hábil, joven, rápido, tiene la capacidad de ganar en el hombre a hombre, en el regate, por así decirlo. Y bueno, entonces es como eso, como ir analizando ese tema. Que entre comillas es la cuestión de la marca, también en ayudarle por momentos al lateral. Tiene buen estado físico el jugador Marino Hinestrosa tiene buen estado físico, entonces yo creería que es lo que uno quiere, que es lo que uno va a mostrar en el fútbol brasileño, ese juego alegre, ese regate, esa velocidad, esa gambeta. Su perfil natural es por la derecha. Marino Hinestrosa maneja el perfil por la derecha, entonces es eso, velocidad, regate y centros, tira buenos centros. Y también en el tema del gol, cuando ha tenido la oportunidad, desde ahí también marca su anotación también. Marino Hinestrosa tiene la posibilidad de marcar algunos goles con Atlético Nacional. Inclusive la temporada pasada marcó 2 goles y marcó 4 asistencias, hablando para un promedio que es un jugador con gol y también con asistencia. Y en la apertura, pues el semestre anterior, en el 2025, 4 goles y 2 asistencias. Entonces es un jugador que también te marca gol y también te hace la parte de la asistencia. Perfecto. Juan, ¿crees que Hinestrosa se puede revender en Europa en el futuro? Yo creo que por eso se compra, por el tema de la edad. Ha estado en selección, tiene 23 años. Entonces eso va a depender mucho. O sea, yo pienso que estos 2 próximos años de eso, de valorizarse, creería que sí, que para el fútbol europeo, inclusive hay que hablarlo también sobre cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Marino Hinestrosa, y nos comentó que él sueña jugando en el Newcastle United, en el Newcastle de
de Inglaterra, de la Premier League. Entonces, también él tiene su meta o su sueño trazado desde ahí de jugar en uno de estos equipos, de este equipo inglés. Entonces, yo creo que de ahí va conforme a eso. Ô Juan, uno scripto, acá estás recordando, ¿el jugador tiene problemas fuera de campo? Extracampo, fuera. No, no. Yo, extrafutbolísticos o problemas de indisciplina, no. Voy a contar algunas anécdotas que uno sabe, pero que al final colaboraban como con cierta información. Al inicio del semestre el jugador no se presentó a prácticas, pero al final se supo que estaba entrenando aparte por el tema de los cuidados o el tema que debe tener ya por la posible negociación, entonces no se presentó a las prácticas, pero fue más un tema de que el jugador estaba entrenando aparte, estuvo entrenando aparte como en un hotel o en alguno de los lugares de la ciudad por este tema de la negociación, pero no, hasta el momento el tema de la disciplina, no, es un jugador muy aplicado en ese tema, es un jugador joven. Hay que mirar a ver también cómo es su comportamiento dentro del país de ustedes, pero nunca hemos tenido ni un escándalo, ni tampoco algún acto de indisciplina, decir que llegó tarde a una práctica o no se presentó a una concentración. No, es un jugador que para la capacidad de madurez, que hay que decirlo, es un jugador joven y desde ahí es bueno que hagan la pregunta por el tema de la disciplina. Creo que Marino Inestrosa, al haber estado en diferentes países, al tener 23 años, y ha estado también en Selección Colombia, surgió de Orso Marzo, pasó por América, estuvo en México, en Pachuca, en la MLS, en el Columbus. Eh, es un jugador que se puede adaptar mucho al contexto de lo que también será el fútbol de Brasil. Entonces, yo creería que por parte de la indisciplina, no, yo diría que es un jugador muy aplicado, que inclusive estuvo en Palmeiras, en la sub-20 de Palmeiras hace unos años, en el 2020, en pandemia. Entonces ya pasó por allá y yo creo que todo eso hace que aunque el jugador sea de corta edad, la experiencia da para decir que es un jugador maduro.